Bom dia, pessoal. Bom dia para quem tá chegando aqui no Instagram. Bom dia para quem tá chegando ao vivo comigo aqui no YouTube. Que alegria ter vocês para mais uma live juntos, mais um encontro, mais um bate-papo que a gente vai falar hoje sobre esse tal respeito, como a gente tem falado, de todas as segundas e quartas, 9h15 da manhã. Então, muito bom receber vocês aqui. Fico muito feliz mesmo com a participação de vocês, com vocês topando, né, fazer esse diálogo comigo. Quero só saber se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Eu precisei ligar um ventilador aqui pertinho de mim, então eu não sei como vocês estão, como tá chegando aí pra vocês, se tá atrapalhando alguma coisa do som. E só tô acertando a posição um pouco do celular por causa do sol que tá vindo lá de fora, principalmente aqui no Instagram tá dando um pouquinho de interferência, mas me falem aí se tá tudo bem, se não está atrapalhando. E pessoal, ontem foi um dia super agitado por aqui. E aí eu acabei não conseguindo abrir a caixinha de perguntas pra gente... Ai, já sei, porque eu tô bem pertinho do sol aqui atrás. Peraí. Deixa eu só me mover um pouquinho. Deixa eu ver se melhora aqui. Tem um sol passando aqui bem pela janela. E... acho que vai dar assim melhor. Isso, pronto. Acho que agora tá melhor aqui. E aí eu ia dizer que ontem então foi um dia super corrido, assim, eu acabei não conseguindo abrir a caixinha de perguntas pra gente poder, né, pra eu abrir esse espaço aqui pra vocês me contarem, compartilharem comigo as dúvidas de vocês. E aí que eu pensei, eu tava aqui pensando num tema, já que eu não tinha aberto a caixinha de perguntas, né? E me veio aqui assim, gente, vou falar para as pessoas irem fazendo perguntas e eu posso ir comentando e posso ir respondendo aqui ao vivo, né? Então, para quem tá chegando, hoje nossa live vai ser assim, vou ir lendo os comentários de vocês e trazendo algumas respostas. É claro que é importante a gente falar, né, que talvez eu não consiga, é muito possível que eu não consiga responder a todas, mas... né? Durante algum tempo aqui a gente vai, né? Vai respondendo e vou trazendo algumas sugestões aqui, algumas reflexões para vocês, tá? Eu tô vendo aqui, então, que deixa eu só colocar o título aqui. Vou colocar assim, live esse tal respeito. Perguntas e respostas. Que aí quem for chegando já sabe que é esse o tema. Que é assim que a gente vai guiar a nossa live de hoje. Ó, eu vi que a Deia já mandou uma pergunta, que ela falou assim, ó, Mari, como fazer para ajudar uma criança de 3 anos a largar as fraldas no ano pandêmico, com a chegada de um irmãozinho? Passou o ano todo escapulindo xixi e o dia nunca chega. Deia, então, vou te contar uma coisa, não sei se já te contaram, mas não tenha pressa para fazer o desfraude. Eu, inclusive, tenho um e-book sobre desfraude que é gratuito, eu posso colocar no meu stories. Alguns dias atrás eu coloquei, mas eu posso colocar de novo, coloco o link para você baixar e para você ler com bastante calma também sobre esse tema. Foi estabelecido na nossa sociedade que a criança fez 2 anos, a criança entrou na escola, a criança desmamou, sei lá, vários motivos equivocados. E aí a criança tem que desfraldar, né? E como que é feito esse desfraude, né? Por essa lógica, assim, de um momento em que a gente decide pela criança. Fazendo treinamento, né? Vendo quantas vezes a criança faz xixi, quantas vezes ela não faz,
Então, não é algo natural que parte da criança. A gente costuma falar que o desfraude, ele é algo que tem que partir da criança, porque só diz respeito ao corpo dela, né? Só diz respeito ao corpo dela, não diz respeito ao corpo de mais ninguém, né? Por exemplo, no processo de desmame, é lógico que é maravilhoso se parte da criança, né? No momento em que ela quer desmamar, ok, mas também envolve o corpo da mãe. Pode ser que esses momentos não se encontrem e que seja necessário a mãe buscar um apoio, um caminho respeitoso, né, para fazer esse processo. Agora, no desfraude, só diz respeito ao corpo da criança. Então, só ela pode escolher esse momento. E se a gente for pensar na fisiologia, né, do desenvolvimento, a gente vai ver que a maturação dos esfíncteres, que é, né, os órgãos responsáveis aí pelo controle do xixi, do cocô, eles vão acontecer por volta de 3, 4 anos. Então tá super natural, né? Ele ainda não ter feito esse desfraude naturalmente, espontaneamente, que é o que a gente espera, que é o que a gente sugere. Porque um desfraude feito por treinamento, um desfraude feito de maneira, né, pressionada, que a criança tem que tirar a fralda, não pode ter escape de xixi, não pode fazer xixi ou cocô fora, né, ou fora da fralda, ou fora do pinico, enfim, todas essas intervenções, elas trazem um prejuízo de várias ordens para a criança, da ordem fisiológica. Então, se esse controle não vem de forma natural, né, a criança pode desenvolver uma constipação, pode desenvolver uma enurese, que a gente fala, né, que é não conseguir depois fazer o cocô, prender muita infecção urinária. Tem um pediatra americano que eu cito no meu e-book, que ele fala assim que a grande maioria das crianças que foram parar no consultório dele por conta de infecção urinária tinham passado por desfraudes desrespeitosos, desfraudes de treinamento, né? Por quê? A criança não aprendeu a fazer um controle natural, o corpo dela não estava pronto para fazer aquele controle. E ela teve que fazer aquele controle forçado, né? De forma treinada. E aí isso vai ter algum impacto. Para além do impacto fisiológico, a gente vai também ver relatos na literatura, né? Nos livros que falam desse tema. Também no campo psicológico, em aspectos da insegurança e inclusive em aspectos da sexualidade. Olha só, tem literaturas que vão falar até, por exemplo, em relação às meninas, né? Depois lá no futuro uma maior dificuldade de ter sensações de prazer, inclusive de ter orgasmo, né? De entrar em contato com essa região do corpo, por causa de um desfraude guiado de maneira, né, desrespeitosa. Não tô querendo te assustar de jeito nenhum, né? Não tô querendo dizer que se você começou a fazer dessa forma, né, que já tá tudo perdido, nem para você e nem para nenhuma outra pessoa que esteja aqui, que tenha feito um desfraude, né, de uma maneira mais treinada e de uma maneira que não tenha sido natural, que não tenha partido da criança. Afinal de contas, eu acho que a gente tem poucas informações sobre isso mesmo. Eu acho que existe uma pressão muito grande para tirar a fralda da criança e é natural, né, que muitas pessoas já tenham feito um percurso desrespeitoso, até mesmo com a melhor das intenções, né? Mas para quem ainda pode fazer essa escolha, para quem ainda pode cuidar desse momento, não abra mão de fazer isso de uma forma natural, né? Ainda mais, como você falou, a gente está num ano desafiador, né? Mais de um ano desafiador. A chegada de um irmão definitivamente não é momento de fazer o desfraude, né? Não mesmo. Pode ser muito caótico e esse processo ele é importante que ele seja feito de uma maneira tranquila, né? Para ele
ter um significado aí de segurança para a criança, de verdadeira independência, de verdadeira autonomia. É interessante porque, tá vendo, às vezes eu falo que assim, uma pergunta a gente consegue trazer vários temas ao redor dele, né? Então, se a gente for olhar para essa pergunta que a Deia fez em relação ao desfraude, a gente vai ver assim que a gente poderia comentar aqui, né, algumas coisas assim em relação a essa pressão da sociedade, né, de que a gente tem que fazer determinadas coisas com a criança em determinadas idades. Então, o quanto isso está presente e o quanto às vezes a gente se deixa levar por esses falsos marcos, né, por essas pressões e invade a nossa relação com a criança, né? Isso a gente poderia ver em vários campos, né? Esses dias mesmo que a gente estava falando no story sobre cansaço materno, algumas pessoas falaram, né, que já ouviram: desmama a criança, você fica cansada desse jeito porque você ainda amamenta até hoje, né? E aí, muitas vezes, se a gente não está seguro do caminho que a gente está escolhendo, essa pressão de fora, ela adentra, né, em nós de uma forma avassaladora. E isso tem um impacto no nosso relacionamento. Uma coisa é quando nós, mães, decidimos, né, quando a gente olha para alguma questão do nosso relacionamento com a criança, para a nossa individualidade, né, dessa díade, desse par que é a mãe e criança, e a gente sente os nossos limites e a gente sente os caminhos que a gente quer percorrer, né? Seja na amamentação, seja em outras questões, ok, né? Sono e tudo mais. Agora, outra coisa é quando isso vem de fora e às vezes por falta de informação, por falta de acompanhamento, por falta da gente estar seguro com a gente mesmo, a gente acaba, né, trilhando aí outros caminhos que não eram os caminhos do nosso coração, né? Então acho que esse é um ponto importante, assim. Talvez eu traria aqui a pergunta, né, qual é o caminho do nosso coração, né? Eu acho que a gente sempre precisa fazer essa pergunta: qual é o caminho do meu coração para essa situação aqui que eu tô vivendo com o meu filho, né? Ok, pode estar todo mundo falando que eu tenho que tirar da escola, ou que eu tenho que colocar na escola, pode estar todo mundo falando que eu tenho que desmamar, ou que eu tenho que dar mamadeira, ou que eu tenho que dar chupeta, ou isso, ou aquilo, né? Mas qual que é o caminho do meu coração? O que eu sei de evidências, né? Quando a gente fala de práticas baseadas em evidências, é isso, né? Assim, o que existe de estudo, porque hoje a gente tem acesso a isso, né? Graças a Deus a gente é uma geração que a gente tem acesso a muita informação. Então a gente pode olhar para essas informações e falar: olha, o que a literatura científica diz, o que os pesquisadores, os especialistas falam sobre esse assunto, ok, como que eu trago isso para minha vida, né, para o meu relacionamento com os meus filhos, como que isso faz sentido para mim, e aí a gente ir fazendo, né, esses contrapontos e nos guiando, né, porque nem a ciência é absoluta, nem a ciência tem a única razão, e nem o nosso racional tem a única razão. Então a gente precisa deixar o nosso coração nos dizer, né, como é que a gente une aquilo que está no nosso pensamento, aquilo que a gente está elaborando mentalmente, né, tanto em níveis teóricos quanto em níveis práticos, tá? E outro aspecto que eu ia trazer dentro dessa pergunta sobre o desfraude é o quanto a gente sente uma pressão, né? O quanto é colocado uma pressão em relação à autonomia da criança, né, gente? Assim, tudo que parece que as pessoas querem que a criança fique autônoma, independente, né? Livre da gente muito rápido, ou que a gente fique livre da criança muito rápido. E isso causa, mais uma vez, uma pressão muito grande nas mães e nos pais, mas principalmente nas mães, né? Então você tá lá com seu bebê pequeno, dando colo pra ele, vem alguém que fala, né?
Ah, você vai deixar ele mal acostumado, você tá dando colo demais, essa criança, depois você não vai dar conta de dar colo, como é que vai ser quando você não puder dar colo, né? E você tá dando colo para ele agora e depois, quando o outro chegar, né, não vai ter jeito, para de dar colo para essa criança. Então, assim, uma pressa de fazer a criança ser independente, uma pressa de fazer a criança ser autônoma, uma pressa de viver no presente coisas que são para acontecer no futuro, depois, né? Depois, quando a outra criança nascer, a gente vê como é que vai ser, né? Depois, quando eu não der conta mais de carregar no colo, a gente vê como é que vai ser. Agora é o que a gente tem, agora é o que essa criança precisa. E a gente esquece que para a criança ser autônoma, para a criança ser independente, ela precisa antes passar pela dependência. Uma criança que é verdadeiramente autônoma, verdadeiramente independente, é uma criança que tem um porto seguro. É uma criança que pôde estar dependente. É uma criança que pôde depender dos pais quando ela precisou, que teve suas necessidades tão bem atendidas, que ela consegue ir para o mundo, ela consegue sair, porque ela sabe que ela tem para onde voltar. Esse é o ponto principal sobre o apego seguro, né? Quando a gente fala sobre apego, não é sobre um número de práticas ou uma lista de práticas, o que é certo ou o que é errado, mas é sobre como a gente vai responder às necessidades da criança, sobre a gente ser responsivo às necessidades da criança, para que ela tenha essa segurança de vínculo, né? Eu estou vinculado a um adulto, eu pertenço ao relacionamento com esse adulto, e isso vai ficando tão bem estabelecido, isso vai me dando tanta segurança, tanta confiança, que eu posso ir me afastando. Eu posso ver como é que o mundo é, eu posso começar a me relacionar com outras pessoas, porque tá tudo bem, eu sei que eu tenho para onde voltar. Se não tem essa construção, ou se essa construção ela é muito instável, a criança pode desenvolver o que a gente chama do apego inseguro ou do apego ambivalente. O ambivalente seria meio que essa dúvida, assim, eu não sei se eu posso ir pro mundo ou se eu não posso, porque e se eu for, mas depois, né, que vai acontecer com esse adulto de referência? Será que ele vai sumir? Será que ele não vai sumir? Será que ele vai me atender? Será que ele não vai me atender? E o apego inseguro é essa incerteza, né? Mas não é a dependência que a criança tem lá nas fases iniciais da vida, nos primeiros anos de vida. Quando as pessoas falam assim, ele tá muito apegado a você, é uma expressão muito equivocada. Porque esse apegado quer dizer, deveria querer dizer, né? Vínculo, tá vinculado a você. Ele tá sabendo que ele pode contar com você. E no momento certo ele vai fazer essa transição pro mundo, né? E a criança que não constrói, né, que não tem a chance, na verdade, de construir esse vínculo, essa base segura, aí ela vai ser uma criança dependente, mas não é no início da vida, é depois, né? É depois, justamente quando se espera que ela poderia ser mais independente. Então, mais lá pela segunda infância, pela adolescência, ou até mesmo na vida adulta. E é claro que raramente a gente tem só um desses níveis de apego, né? A gente, como a gente tem uma vida muito múltipla, um contexto muito múltiplo, é muito possível que a gente estabeleça diferentes níveis de apego, diferentemente das pessoas com as quais a gente se relaciona, e que a gente tenha fases também. Então, uma fase mais de um apego seguro, outra fase mais, às vezes, de um apego ambivalente, né? E outra fase de apego mais inseguro. E nada disso também é extremamente determinista, né? Nada é... Então, não quer dizer também que uma criança que não teve esse vínculo muito bem estabelecido na primeira infância, né? Depois vai ser sempre uma criança insegura. Não é tão determinista assim, porque as crianças, elas têm resiliência, né? Hoje a ciência já estuda muito sobre a resiliência e cada um de nós vai encontrando recursos para superar esses desafios. Mas claro que, independente disso,
se a gente está aqui disponível para entender como funciona esse relacionamento, né? E como a gente pode ser pais e mães mais responsivos com as nossas crianças, a gente vai buscar isso, né? Então, me contem aí se fez sentido essa conversa a partir, de novo, olha só, né? Que como que uma pergunta, né? Fez toda a diferença aqui, né, na nossa conversa. Pergunta sobre a história do desfraude, né? E a Deia que perguntou, se tiver por aí ainda, né, me conta se fez sentido para você, se acha que te ajudou aí nas orientações. E mesmo quem não está passando pela questão do desfraude, quem não tinha essa dúvida, me conta se essas reflexões que eu trouxe também ajudaram vocês de alguma forma. Me contem aí para eu saber. Aproveitem também para compartilhar essa live com outras pessoas. Cliquem no botão de compartilhar, convidem os amigos. A gente ainda está aqui no início da live, ainda temos um caminho aqui. E hoje a live é livre de perguntas e respostas. Estou abrindo esse espaço para vocês colocarem, escreverem as suas dúvidas e eu ir respondendo aqui, trazendo temas, né, relacionados. Então a gente acaba de ter uma pergunta que era sobre desfraude, aí eu respondi e fui trazendo outras questões próximas aqui. E tô vendo aqui que a Thaís também mandou uma pergunta, só beber um pouquinho de água. Aqui no Instagram, ela falou assim: meu filho tem 3 anos e 4 meses, começou a colocar a mão na boca, roendo unha incansavelmente, não sei mais o que fazer. Já tentei código, colocar boldo nas unhas para amargar nesse período que estamos de vírus. Thaís, tem algo que eu costumo sempre dizer aqui, que é a gente entender qual que é a necessidade por trás do comportamento. Então, em tudo que a gente olha de comportamento dos nossos filhos, antes da gente tentar alguma solução, a gente precisa entender o que está por trás daquele comportamento. Então, quando a gente pensa assim, né, uma criança que está colocando a mão na boca, roendo unha incansavelmente. Antes da gente buscar assim, o que eu faço para essa criança parar de roer unha, a gente vai perguntar, a nossa pergunta tem que ser, por que essa criança está roendo unha? E esse exemplo, gente, é muito bom, agradeço a Thaís por ter trazido ele, porque ele é uma representação excelente da nossa busca por resolver o sintoma e não a causa, né? Então a gente olha para um comportamento da criança e a criança está mentindo, a criança está fazendo birra, a criança está batendo, a criança está isso, a criança está aquilo, o que eu faço para ela parar? E não é essa pergunta que a gente precisa fazer, é por que ela está fazendo isso? Porque quando eu entender o porquê que ela está fazendo isso, eu vou cuidar dela, eu vou apoiar ela naquilo ali, no sintoma, no que está levando ela a ter aquele comportamento. E aí é muito possível que esse comportamento mude, porque eu estou indo na raiz do problema e não no sintoma, eu estou indo na causa, né? É igual você tá tendo uma dor de cabeça, acho que esse é um bom exemplo também. Você tá tendo dor de cabeça, e você fica tomando remédio para dor de cabeça. Então, tá, uma hora passa um pouquinho da dor de cabeça, depois passa mais um pouquinho da dor de cabeça, mas você continua tendo dor de cabeça. Porque a dor de cabeça, ela tá sendo um sinal de alguma coisa, né? Algum exame de sangue alterado, uma má alimentação, um nível de estresse elevado, não sei. Mas se você vai num médico, num bom médico, ele não vai te dar a receita do paracetamol. Então você toma paracetamol e tchau, só para você lidar aqui com essa dor de cabeça. O que ele vai investigar? Por que você está tendo dor de cabeça? Então vamos fazer exame de sangue, vamos fazer exames neurológicos, entendem? A gente deveria fazer o mesmo com as nossas crianças, né? O mesmo assim, nesse raciocínio, né? Tá, então tá tendo essa situação aqui, peraí, vamos investigar? Por quê? Por que isso está acontecendo, né? Porque senão a gente vai ficar medicando
né, o sintoma, assim, metaforicamente aqui falando, e daqui a pouco o sintoma volta, né? Então, o que é um sinal, né? Uma criança que tá com 3 anos e 4 meses, que coloca a mão na boca e que rói unha incansavelmente. Vamos fazer esse exercício juntos, ao invés de eu trazer uma resposta já aqui? O que vocês acham que... o que vocês acham, né? Que pode ser um sinal, assim. Por que uma criança colocaria muito a mão na boca e roeria... que roeria, né, a unha. Enquanto vocês escrevem, eu quero só responder aqui pra Déia, que ela falou assim, que faz sentido sobre a resposta que eu dei sobre o desfraude. Eu vi que outras pessoas aí, como a Aline, colocaram, né, que sentiram essa pressão externa e acabaram, né, fazendo de uma forma diferente, mas é isso mesmo, Aline, tudo serve de aprendizado pra gente, né? Não se culpe, você fez o que foi possível, o que você sabia, né, naquele momento. Agora é muito claro que a Déia escreveu aqui, ó, é que você percebe que ela já está pronta. Então não é a gente que tem que perceber que a gente tá pronto, que a criança tá pronta, sabe, Déia? E outras pessoas que estejam aí vivendo esse processo do desfraude. É a criança que diz que tá pronta. Ela precisa te dizer. A criança, e ela não é dizer assim, eu fiz xixi, eu fiz cocô, tem xixi, tem cocô. Peraí, gente, que eu tava sendo atacada aqui por umas formigas que vieram ali do jardim. Não é isso, é a criança falar assim, eu não quero mais usar fraldas, eu não uso mais fraldas a partir de hoje, eu me sinto totalmente pronta para sair das fraldas. Agora, e muito importante a gente saber que esse não é um processo linear, que ele vai e volta, né? Assim como vários processos dentro do desenvolvimento. Agora, se a criança faz isso, mas mesmo assim, né? Se ela verbaliza que ela tá pronta, mas mesmo assim, escapa, olha, para não perder a brincadeira, às vezes para chamar a atenção, eu acho muito difícil que se ela tem um controle tão bem estabelecido, porque o que é estar pronto? Estar pronto ela dá conta de segurar. Se ela não dá conta de segurar, é porque ela não tá pronta ainda, percebe? Então, assim, se você pensa em nós adultos que já temos esse controle, né, dos esfíncteres muito bem estabelecidos, você não deixa escapulir de propósito. Você não deixaria escapulir de propósito, porque quem já tem o controle não se sente bem fazendo isso, né? Vai procurar o banheiro. Então, assim, às vezes a nossa percepção, desculpa estar insistindo nisso, mas estou querendo te ajudar nessa questão aí, né? Às vezes a nossa percepção de que as crianças estão prontas é que pode estar equivocada, né? Então, repensa um pouquinho sobre isso, porque talvez possa fazer bastante diferença aí no processo, né, de vocês. E com o que você trouxe, né, a chegada de um irmão e esse momento mais caótico que a gente está vivendo, eu acho que realmente assim, não vale a pena entrar nesse processo, a não ser que, que a criança esteja declaradamente dizendo que ela está pronta mesmo. E talvez pensar assim, por que é tão importante para você que isso aconteça nesse momento, já que você também está vivendo outros momentos, está no puerpério, né? Está passando por esse ano tão desafiador, assim. Por que né? Por que o desfraude está tomando uma importância tão significativa, assim, né? Acho que vale a pena pensar também. E aí, seguindo ali para a pergunta acho que foi Thaís, né? Sobre a história da mão e de roer a unha. Thaís também me fala se fez sentido aqui um pouco do raciocínio que eu estava trazendo antes, né? Sobre a história da gente focar, né, no sintoma e não na causa.
E eu perguntei pra vocês o que vocês acham que pode estar por trás, né, dessa questão da criança colocar a mão na boca e roer a unha. E eu vi que algumas pessoas trouxeram aqui, né, ansiedade, estresse, muito tempo em casa sem interação, ou talvez vendo alguma situação de conflito, né, claro, são suposições, né, e aí, olha só que interessante, sabe, porque o que é a boca, né, vamos trazer esse raciocínio aqui. A boca é uma das primeiras partes do corpo que se relaciona com o nosso corpo, com o corpo da mãe e com o outro, que é o objeto, né? Então, a criança, na sua maior parte, ela vai nascer e ela vai ter o primeiro contato com o seio da mãe, ou se ela não tiver contato com o seio da mãe, pode ser que ela tenha um contato com um copinho, com uma sonda, né? Mas esse espaço do corpo, ele já vai sendo ativado desde muito cedo, né? Na barriga da mãe, a criança costuma chupar o dedo, né? E ao mesmo tempo, essa região de contato com o outro e consigo mesma, uma região onde existe esse campo da autorregulação, né? Da criança sentir prazer, dela se acalmar, né? Então, esse colocar a mão dentro da boca pode ser uma tentativa, sim, né, de controlar e de tentar se autorregular diante de uma ansiedade, diante de um estresse, diante de tédio, né, e roer as unhas também. Então, nenhum remédio que você passar na unha vai funcionar se você não for nesse lugar, né? É ansiedade? Então, como é que a gente pode cuidar dessa ansiedade? O que a gente precisa fazer para cuidar dessa ansiedade, né? Levando em consideração a criança, que é de 3 anos e 4 meses, né? Se fosse um adulto, a gente ia pensar em vários recursos para lidar com a ansiedade, mas e uma criança? Como que ela lida com a ansiedade, né? Como que ela lida com o medo? Como que a gente ajuda ela a lidar com o medo? Então, percebe, Thaís, se você não for nesse lugar, não vai adiantar qualquer coisa que você passar na unha dele, ele pode parar de roer a unha por agora, né? Mas depois ele vai voltar. Nos momentos em que ele estiver colocando a mão na boca e roendo a unha, então, paralelo a esse cuidado, a esse raciocínio, né, sobre ansiedade, sobre estresse, sobre medo, que são os possíveis panos de fundo, né, para uma criança que já passou um pouco da fase oral, ficar com a mão na boca e roer a unha. Para além disso, eu acho que nesses momentos em que isso está acontecendo, é evitar ao máximo falar, tira a mão da boca, para de roer a unha. Porque quanto mais você falar isso, mais ele vai concentrar, mais ele vai prestar atenção no que ele está fazendo e vai gerar mais ansiedade, né? Vai gerar mais incômodo para ele. Então, o ideal é que nesses momentos você traga a sua atenção para ele, né? De forma a atender a alguma necessidade dele. Então, observa o que está acontecendo naquele momento que ele coloca a mão na boca e rói a unha. Ele está se sentindo sozinho? São momentos em que às vezes vocês podem estar trabalhando? São momentos em que ele está mais entediado? São momentos em que ele sente mais saudade, né? O que combina com esses momentos, né? Observar isso e tentar convidar ele para fazer alguma coisa com as mãos, né? Então, vamos brincar com massinha agora, vamos pintar, vamos montar blocos, vamos desenhar, né? Vamos brincar com a terra, brincar com a grama, brincar com a areia. Então, principalmente coisas sensoriais que possam ajudar ele a descarregar, né? Seja essa ansiedade, seja esse medo ou estresse, né? Numa atividade, assim, num fazer com as mãos, né? Que não seja roer a unha, né? E que possa sair desse lugar. Então, fazer isso externamente, mas não é dizendo, né? Não põe a mão na boca. Já falei pra você não pôr a mão na boca, não rói a unha, isso é feio, isso é ruim, isso vai te machucar. Não, silencia todos esses julgamentos e vai pro vamos fazer uma coisa bem legal agora, né? Convida, vai fazer um pão, vai fazer um biscoito,
como eu falei, vai brincar com a areia, com a terra, né? Então, cada vez que isso acontecer, desvia esse foco da mão na boca e da unha sendo roída para outro lugar, onde ele possa usar as mãos, mas sem esquecer de ir lá na raiz, de ir lá na causa que possa estar, né, gerando tudo isso. Me contem se fez sentido para você e o que você acha dessas questões que eu trouxe. E a Thaís comentou aqui também que quando perguntou ao filho dela se ele queria colocar a fralda de novo, ele respondeu que sim. Aí vi que estava desrespeitando ele. 2 semanas depois, ele com 2 anos e 7 meses pediu para tirar. Foi um sucesso. Isso, ótimo, não é um processo linear, né? Às vezes a criança até fala que quer tirar, mas aí assim, os escapes aparecem e a gente pode perguntar, fazer isso que a Thaís falou que fez, né? Você gostaria de colocar a fralda de novo? Tá tudo bem, não tem problema, né? Não tem problema ter esse escape, né? A gente pode colocar a fralda de novo, vai ter tempo para isso acontecer, e aí, né, permitir que realmente isso aconteça no tempo da criança. A paternidade positiva respondeu aqui, né? Falou: respeitar o tempo da criança é fundamental para a construção de empatia, ela vai comunicar o momento certo. Maravilhoso. A Thaís falou: recuar foi um sucesso na nossa conexão. A Cláudia falou: estou com muita dificuldade no desfraude do cocô do meu filho de 4 anos. Ele não aceita fazer no vaso e nem no pinico, chora muito. Isso, porque ele não está pronto ainda para fazer, né? 4 anos ainda está totalmente dentro da idade esperada. A parte do cocô é muito mais demorada, digamos assim, do que a do xixi. E eu costumo falar uma coisa sobre o cocô que é engraçado, assim, que a gente não percebe, mas que acontece muito sem a gente ver. A criança vai fazer cocô e a gente fica lá assim, né? Botando reparo, como a gente fala lá em Minas, né? Botando reparo em cada detalhe. E fazer cocô é uma coisa íntima, né? Nós mulheres estamos muito acostumadas a ir no banheiro, né, com outras mulheres, fazer xixi. Vamos lá no banheiro comigo, né? Você faz xixi, ok, mas assim, cocô não é assim, não é? As pessoas tendem a ter uma necessidade de certa privacidade, e isso acontece com as crianças também. Tem criança, inclusive, que pede licença, que fala, né, ou que às vezes não consegue falar, mas você observa que a criança quer afastar, né, nesses momentos, é porque elas precisam dessa intimidade e a gente costuma estar lá em cima delas, né? E a Thaís falou que, né, sobre a mão na boca, eu sei que pode ser um sinal de ansiedade. E a Déia falou: quem chupa dedo também vale. Essa questão de roer a unha, pergunto porque ele não pegou chupeta, mas sim chupa dedo até hoje com 3 anos. O chupar o dedo também é um processo que faz parte dessa oralidade. Como eu falei, às vezes tem muitas bebês que vão chupar dedo dentro da barriga da mãe, né? Se é uma criança que está tendo as suas necessidades atendidas, assim, no momento dela, ela vai largar o dedo também, né? De chupar o dedo, porque é uma maneira dela se autorregular. Então, o chupar o dedo não inclusive na literatura, entre chupar dedo e chupar a chupeta, é melhor chupar dedo, né? Que socialmente a gente tem várias questões com isso, mas fisiologicamente é mais natural, digamos assim, né? Justamente porque você não tem um bebê chupando chupeta lá no ventre, mas você tem um bebê que chupa dedo, muito comum, né? Vários ultrassons a gente vê isso. Então não tem que ter medo do chupar dedo, principalmente se você atende a sua criança. Saiba que no momento certo, que ela estiver pronta, né, que ela tiver aprendido essa autorregulação, ela vai se liberar aí, né, e vai ressignificar isso para outras questões, né? Aí a Thaís falou: vou perguntar na creche se enquanto está brincando tem colocado a mão na boca, até porque usa a máscara. Percebo que na hora que assiste a TV aumenta. Aí olha que legal, você já percebeu uma coisa que é muito boa e que é interessante, né? Coloca
na hora que está assistindo a TV. O que isso pode significar? Muito provavelmente tédio, né? A própria TV, ela tende a ser um estímulo a mais, assim, né? Muita cor, muitas questões auditivas, né? Muito som, muito barulho. Dependendo do conteúdo também pode... Não tô dizendo absolutamente, né, que você não tem cuidado com essas coisas, não é isso, não. Mas é que às vezes pega a gente de surpresa, né? Então pode ser mesmo, assim, né? Talvez essa relação de frustração ou de tédio, né? Enfim, assim, acho que o importante que eu queria trazer aqui agora é que legal que você já observou que tem esse momento em que isso está acontecendo, né? E aí a Josi falou, meu filho tem 3 anos e rói a unha desde os quase 2. Ele rói mais as unhas na hora de dormir. Como posso ajudá-lo? Na hora de dormir, eu acho muito significativo que isso aconteça na hora de dormir, Josi, porque a hora de dormir é um momento que a criança pede por muita conexão com a gente. É um momento em que a criança, ela às vezes fica insegura sobre como vai ser a noite, o que vai acontecer e tudo mais. Aí eu vou falar de vários cenários aqui, tá? Não quer dizer que seja o seu, mas só para ajudar a pensar aí, né? Crianças que presenciam conflitos, né? Mesmo que elas estejam dormindo, mas elas sabem que é um momento de conflito entre os pais. Crianças que escutam a relação sexual dos pais, né? Durante a noite. De novo, não tô falando que é isso que acontece na sua casa, só tô ampliando a resposta aqui para várias realidades. Ou uma questão não tão, né, mais específica assim, mas na hora de dormir a criança ela precisa se sentir muito segura, ela precisa se sentir muito relaxada para se entregar ao sono, né? Então os estudiosos de sono, eles falam que sono é relaxamento e segurança. Então, possivelmente ele está usando esse roer a unha para relaxar. O que poderia trocar, né? O que vocês podem oferecer para ele nesse momento que vai trazer um relaxamento mais profundo? Uma massagem, uma música, uma leitura de livro. O que acontece antes dessa hora de dormir, se tiver uso de telas que agita muito a criança, que não relaxa, é importante, né, cuidar também. Então, observar o que esse, né, o que ele está pedindo com isso, e acho que tem muito a ver com essa questão da segurança e do relaxamento. Então, se as coisas estão acontecendo, né, se existem algumas coisas avessas aí em casa, né, como os conflitos, ou como eu falei, né, essa questão da criança às vezes tá no quarto dos pais quando acontece relacionamento sexual, que não é legal, tá, gente? Depois a gente pode fazer uma live mais específica sobre isso, mas né, quem ainda não sabe sobre isso, quem nunca leu sobre isso, não faça na frente das crianças, mesmo que você ache que a criança está dormindo. Imagine que você não colocaria, né, um adulto lá também para dormir do seu lado enquanto você está tendo um relacionamento sexual. A criança a gente não sabe o que a criança vai interpretar sobre isso. É claro, e aqui eu não quero fazer uma uma argumentação que exclua situações em que as pessoas não têm essa opção, né? Pessoas que moram num quarto só, famílias inteiras morando num quarto só, né? De muita precariedade, de muita vulnerabilidade. Aí eu acho que é uma outra história, um outro contexto, né? Mas nós que somos privilegiados, nós que temos, né, a oportunidade a possibilidade de escolher outros cômodos, de escolher outros horários, né? Que a gente fique mais atento em relação a isso. De novo, não tô falando que é o caso, tá? Da Josi, mas é porque me veio isso aqui na cabeça agora, né? Quando fui comentar sobre isso de roer a unha de noite. E aí tô trazendo, né, já esse ponto aqui pra quem não sabe ficar atento sobre ele,
tá? E aí, Josi também me fala se te ajudou as questões que eu trouxe. Que bom, Thaís. Depois você conta pra gente, né, como que ficou aí essas possibilidades que eu trouxe, né? Se ao longo do tempo que você foi colocando em prática, se fez alguma diferença. A Missy falou, acabei de chegar, tem uma filha de... Acho que ela falou... 8 anos, lá embaixo. Seu processo de desfraude diurno foi tranquilo. Ela nos sinalizou retirando sua fralda há 1 ano e 11 meses. A partir daí entramos no processo e foi tranquilo. A Diane falou, Mari, sobre o uso de... deixa eu só fazer uma consideração. Apesar da gente ver relatos como o da Missy, de que a criança iniciou esse processo de desfraude antes dos 3 anos, eu quero só pontuar aqui que na literatura o esperado é por volta de 3, 4 anos. Então, só porque algumas crianças podem fazer antes, né, esse processo naturalmente, mas é só para vocês não se angustiarem. Meu filho tem 4 e ainda não fez, 3 e ainda não fez, tá tudo certo, tá tudo bem, tá? Só para vocês saberem em relação a isso. E a Diane falou mais sobre o uso de chupeta, de que maneira se pode interromper o uso sem causar tanto trauma. Tenho uma filha de 2 anos e 8 meses que faz uso desde os 7 meses para conseguir adormecer. Diane, o raciocínio que a gente faz em relação a isso é muito parecido com os outros que a gente estava fazendo aqui. Tanto do desfraude quanto de colocar a mão na boca, roer a unha e tudo mais. Por quê? Na verdade, com uma questão importante sobre a chupeta. Nós adultos escolhemos dar a chupeta para a criança, né? Em algum momento a gente, quem fez essa opção, né? O pai ou a mãe, enfim, que faz a opção de oferecer, toma essa decisão parte do adulto, é isso que eu tô querendo dizer, né? E aí, a gente tem que ter muito cuidado na hora dessa retirada, porque a gente escolheu colocar, a gente escolheu, né, ou precisou, mas eu tô dizendo mesmo que você sinta que foi preciso, né, tava ali dentro do seu movimento de escolha. E aí quando a gente vai retirar, tem que ser de uma maneira muito cuidadosa mesmo com a criança, porque afinal de contas foi a gente que tomou aquela decisão, né? Então, a mesma coisa que eu falei pra Josi, se ela usa na hora de adormecer, igual você falou, né, ela usa para conseguir adormecer, é porque esse é um recurso que se tornou, então, um recurso de relaxamento, um recurso de autorregulação. Que outras maneiras vocês podem construir juntas, né, para esse relaxamento, né? Então, antes de retirar, você pode trabalhar com ela bem esse momento do dormir, né? Como eu falei com a Josi também. Então, banho, massagem, um óleo essencial, uma música mais relaxante, a leitura de livros. E à medida que você, né, que você vai oferecendo esse amparo de relaxamento e construindo com ela, olha como é possível dormir sem usar a chupeta, né? Sabia que a mamãe estava lendo aqui a história para você e você fechou o olhinho, né? Às vezes ler um livro que fale sobre esse assunto também, né, pode ajudar, mas o mais importante é você fazer essa transição, né, de um relaxamento que vinha pela chupeta para um relaxamento que vem com outras possibilidades, principalmente com a sua presença, né? Então a mamãe tá aqui para te ajudar a relaxar. A minha sugestão é não tenha pressa de fazer essa retirada, né? Se você tá atenta a isso e você quer fazer esse movimento, você vai trazendo essas opções de relaxamento com ela, construindo com ela essas novas possibilidades, até o momento que você perceber que dá para retirar e que ela vai estar amparada por outras formas de autorregulação, né? Eu acho que é por aí esse caminho, né? Pessoal, nossa, o tempo voou aqui, né? Fomos falando de várias coisas e
e agora o tempo aqui já voou. Deixa eu só ver. Ai, desculpa, pessoal, deixa eu só ver aqui que a Diane falou. Retornei ao trabalho muito cedo e tive que deixá-la no período diurno nos cuidados da avó, que achou que seria uma solução, apesar de sabermos dos prejuízos, usar a chupeta nas sonecas para acalmá-la. É isso, às vezes vai ser a realidade, né? Às vezes vai ser o que foi possível no momento e ok, né? E aí o que a gente vai fazer é construir, né? Ressignificar esse processo. É, inclusive, uma excelente oportunidade, porque olha só, quando você fala, né? Eu precisei voltar mais cedo para o trabalho, ela precisou ficar sobre os cuidados da avó e a avó que fazia ela adormecer. E agora, para fazer esse processo, não sei, né, como tá a sua organização, o seu trabalho, a sua possibilidade diante disso, mas se você puder estar, né, ali, nesse momento do adormecer, é a oportunidade que vocês têm de vivenciar aquilo que talvez não tenham podido vivenciar lá atrás, né, por causa dessa necessidade de ter voltado ao trabalho. Então é muito lindo, assim, que na nossa relação com os nossos filhos existe muita possibilidade de ressignificação, existe muita possibilidade de reparação. Existem muitas coisas que às vezes a gente não teve condições de viver com eles no início da vida e que ao longo, né, do período aí da infância eles vão trazendo de novo pra gente a oportunidade, né? Então é isso, assim, acho que é muito lindo que vocês possam viver isso juntas. Agora olha para essa situação como uma oportunidade mesmo, como algo que como uma porta aberta para vocês construírem, né, esse vínculo aí na hora não que o vínculo não exista, mas para construir ainda mais esse vínculo, né, e essa segurança e relaxamento na hora de dormir, viu? Pessoal, eu adorei as perguntas de hoje. Eu sei que né, que foi assim, passou muito rápido, e eu sei que tiveram outras perguntas aí também, o nosso tempo voou, mas a gente faz isso mais vezes, tá bom? De fazer as perguntas e respostas, de vocês comentarem aqui, eu ir trazendo as respostas. Eu espero que tenha ajudado vocês. Me contem aí, antes da gente encerrar, o que vocês estão levando para vocês dessa live de hoje, o que você ouviu aqui, né, que te ajudou, que você vai considerar, que fez alguma diferença para você na sua vida aí com seus filhos. Me contem, me falem aí o que ficou para vocês, e enquanto vocês vão escrevendo o que vocês vão levar, o que ficou de aprendizado, eu vou compartilhar com vocês. Já venho compartilhando há alguns dias, mas vou compartilhar hoje de novo que eu estou disponível para fazer atendimentos individuais ou para casais. Quem ainda não sabe dessa novidade, olha só que coisa legal. Passei um tempo sem fazer os atendimentos individuais, estava mais focada no trabalho com grupos e dos meus cursos, e agora senti esse momento, assim, esse chamado para ter uma escuta mais individualizada, para oferecer o meu apoio. Então, os atendimentos individuais, eles têm como base a minha formação como terapeuta ocupacional, como muito do que eu trouxe aqui hoje para vocês, de todo o meu percurso como pesquisadora do desenvolvimento infantil. Para quem não sabe, né, estou quase terminando o meu doutorado em saúde da criança, e também toda a minha formação como educadora parental dentro da disciplina positiva, criação com apego, comunicação não violenta, Amy Pickler e outras abordagens que eu estudo, que eu me aprofundo. Então o atendimento tem essa intenção de estar aqui para vocês, de escutar, né, os desafios, de trazer pontuações, de trazer sugestões, de dar as mãos mesmo para fazer alguma mudança, né, para viver algum processo de transformação, algum momento que esteja sendo mais pesado, que esteja sendo mais desafiador, e que você sinta necessidade de apoio. Conte comigo, né? A gente pode fazer um atendimento se for algo mais pontual, a gente pode fazer mais de um atendimento, a gente pode fazer um acompanhamento um pouco mais prolongado. Existem várias possibilidades. Se você tem interesse em saber como funciona,
em termos de horários e de valores, me manda uma mensagem no direct que eu te passo as informações e a gente combina um horário para a gente conversar, né? O horário do atendimento vai ser muito bom, estou muito disponível para fazer isso, né? Para ter essa escuta e oferecer esse suporte, viu? Muito obrigada pelo carinho, tô vendo aí, né, que vocês comentaram que as reflexões foram muito válidas, que gostaram muito. A Missy falou que pegou a live no final, mas cada vez que te ouço, você potencializa o que eu acredito, o tempo, os processos e a importância do afeto e acolhimento nos momentos desafiadores. Que lindo! Adorei esse resumo, obrigada por dizer isso. E a Thaís falou, faz todos os seus cursos. Que lindo, Thaís, obrigada pela confiança. Você mudou minha conexão com meu filho e com as pessoas. Respeito é uma via de mão dupla. Ai, fico até emocionada. Muito obrigada por me dizer. Isso realmente me encoraja muito, tá sendo muito especial para mim ouvir vocês, né? Assim, saber de vocês, né? Como vocês se sentem aqui, como vocês se sentem com as reflexões, com os temas, né? Com todas as pontuações que eu trago, assim, realmente me encoraja, né? Enche meu coração, me dá um norte, assim, de, né? Que eu posso continuar nesse caminho, que as coisas vão fluindo e que vocês se identificam, né? Que vocês confiam nisso, que faz diferença para vocês. Isso me nutre muito. A Ana falou que você falou faz todo sentido. Minha filha, depois que foi pro berçário, começou a chupar o dedo e arrancar o cabelo e comer. Levei pra psicóloga e constatou que ela tava entediada. Ah, que bom que tá. É isso. Às vezes a gente vai precisar mesmo pedir ajuda de um profissional, né? Às vezes a gente sozinho, eu mesma, gente, eu sou uma pessoa, vou falar com vocês, eu super peço ajuda. Teve um dia que a Dani, até a gente estava falando sobre pedir ajuda no Maternas, e a Dani falou, eu sinto que a Mari consegue fazer esse movimento de pedir ajuda. Aqui assim, tô com dificuldade na alimentação, peço ajuda para nutricionista. Me bateu uma dúvida sobre alguma questão aqui mais emocional, converso com as pessoas que eu confio em relação à educação parental, em relação às emoções, sono, também peço apoio. Eu acho que é isso. Se a gente, claro que tudo dentro das nossas condições, dentro das nossas possibilidades, mas eu acho que é muito bom a gente poder contar, né, com pessoas que estão ali às vezes de fora da situação. Eu não esqueço que uma vez uma aluna me falou isso, né? O estar de fora da situação ajuda muito. Então mesmo eu, que trabalho com isso, às vezes eu quero um olhar de fora. Então, só para reafirmar aí esse convite para quem sente essa necessidade, né, também para os atendimentos, que ter esse olhar de fora, às vezes realmente vai fazer, né, bastante diferença. E os atendimentos estão online, podem acontecer aí para você que está no Brasil, em qualquer lugar, ou fora do Brasil também, a gente organiza um horário, né, possível. E é isso, pessoal, um beijo para vocês. Sexta-feira tem Maternas, 9h15 da manhã, lá no YouTube do Maternas, www.youtube.com/maternas. Cada semana um tema. Eu, Lua Barros e Dani Silvares juntas, batendo sempre um papo profundo e enriquecedor sobre maternidade, filhos e coisas afim. E semana que vem, segunda e quarta, tô de volta aqui com a live Esse Tal Respeito, 9h15 da manhã. Vou deixar salvo aqui lá no feed. Depois vocês vão lá e terminam de ver, quem não viu tudo, e marquem também as pessoas que vocês sabem que pode fazer diferença para elas assistir essa live, tá bom? Um beijo para vocês e até sexta.